MRG, a Creuza editou só pra você. Jogos, cinemas e livros, animes e HQ. Avante matadores de robôs gigantes. O Beto Bolota, número 1 do microfone. Vai te vender a camisa do MRG. Avante matadores de robôs gigantes. Afonso Solano, o rei dos escritores, vai assinar seu livro. Espadachim é de carvão, mas não de opinião. Avante matadores de robôs gigantes. Didi, o Didi Braguinha já perde pro Bruninho no joguinho indinho. Sua mente sai voando, mas já volta aqui. Avante matadores de robôs gigantes. MRG já chegou aqui pra entreter você. Estou ouvindo a entrada e cantando assim. Avante matadores de robôs gigantes. Boa noite. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Precisa gritar, Roberto, precisa. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Chorão Solano. E diretamente de Brasília, Didi Braga. Eu tenho uma confissão aqui pra fazer pra vocês. É uma coisa que muito me envergonha de abrir isso pra público, mas eu preciso colocar porque o MRG é pautado sobre confiança. Eu acho engraçado, Beto, o Diogo ainda tem alguma vergonha de compartilhar coisas, porque ele, lá no YouTube do MRG, já falou de exames proctológicos, exames dele sangrando pelo ânus. Essa semana estão as enfermeiras lá de novo, né, Beto? Falando sobre exames lá. É verdade, é verdade. Essa semana vocês estão lá com o Fernando Caruso e o Studer, né? Analisando aí intervenções anais. De certa maneira, Beto, bela colocação. That's what she said. Queridos amigos, devo dizer pra vocês que eu não tenho mais tesão em ir ao cinema. Ai, que bom que você completou. Eu também, eu fiquei assim, caramba, destruiu a pauta e vamos entrar nisso, né? Mas não era. O programa seria todo, né? Tratamento de testosterona e tal. Mas é uma realidade pra mim, assim, cara. Eu não tenho mais o menor prazer, nem a menor vontade de ir ao cinema para assistir filmes. Eu não tenho mais vontade nenhuma, cara. E vou ser bem honesto. Os únicos filmes que me motivam a ir pro cinema são alguns eventos quando o cinema ele passa filmes old style, tipo Poderoso Chefão, A Noviça Rebelde, mas é uma coisa nostálgica. É mesmo? Mas, ô Diogo, isso aí não é o cinema? Porque, cara, eu essa semana eu fui numa sala 4K e aí depois... Ó, só pra quem não tá entendendo, 4K é que o ingresso custa R$4.000 por pessoa. Isso, em São Paulo é mais caro, né? Exato, São Paulo é isso aí, meu irmão. Tô achando que... Mas você não acha, Diogo, que a sala de cinema, sua experiência em casa pode estar igual ou até mais confortável e isso tá te tirando das salas? Bem, o ingresso já começa. Qualquer cinema merda custa R$30, né? Arredondando, assim, o valor do ingresso, tá? Chego lá, eu quero comprar uma água, a água custa R$6, R$7, que na minha casa custa nem 10 centavos se eu pegar um copo d'água. Se eu quiser comer uma pipoca, que eu posso pegar pipoca de micro-ondas eu boto aqui, custa R$2, no cinema custa 20. Se eu quiser tomar um refri, aí eu boto mais R$18 num pote de 500ml de refrigerante num copo. Mas por que você não jantam antes, por exemplo? Não, eu não posso comer nessas porra, eu só posso comer pipoca. Eu parei, agora eu fico só na água. Eu acho que a realidade do seu problema, ela na verdade está no glúten. Porque quando você...
repare bem, quando você comia glúten, você vivia com dor de cabeça e passando mal, correto? Correto, né? Todo mundo concorda. Corretíssimo. E aí, todos esses outros problemas, eles pareciam irrisórios frente ao seu sofrimento constante. Então, ir ao cinema e gastar R$60 pra você era tipo, graças a Deus que eu tô aqui. E Didi e ouvintes do Matando Robô Gigante, todos nós temos uma experiência marcante, uma experiência emocional com os videogames, certo? Certo, Beto. Certo. Ah, moleque! Então, hoje, senhoras e senhores, o MRG se reúne para falar um pouco daqueles jogos que nos fizeram chorar, que nos fizeram gritar, que nos fizeram sorrir, que nos fizeram amar essa mídia tão sensacional. Thank you. Vocês sempre me criticam, na brincadeira, claro, de que eu não choro, né? Eu sou morto por dentro e tal. Eu falei, gente, hoje eu preciso trazer alguma coisa que tenha me feito chorar como um menininho. Stop whining. Várias vezes eu já comentei com vocês que eu acho o maior jogo de todos os tempos Shadow of the Colossus. Gosto de citar aqui como, enfim, o que representa o que essa mídia é capaz. E o jogo que eu aguardei muito tempo, Puta verdade, muito tempo, foi o que a galera diz aí que é a continuação espiritual, né? O mesmo estúdio, aquela mesma vibe e tal, apesar de ser outra história. Porque é um jogo chamado The Last Guardian. The Last Guardian. Caraca, cara, eu ouvi o Afonso falar desse jogo durante eras. Árvores se desfaziam, civilizações surgiam, o Afonso falava, Mauro, ainda não lança, viram a última notícia que falaram do Last Guardian? Pois é, ele virou uma espécie de Half-Life 3 também, sabe? Aquela coisa, nunca vai sair. E quando ele chegou, cara, eu realmente me maravilhei com aquela dinâmica. Um mundo de fantasia, onde você é um menino que acaba formando uma relação, uma amizade com uma criatura mitológica, uma espécie de quimera, né, desse mundo aí. E vocês dois vão ter que sair de um lugar lá, passar por várias aventuras, criando... É um clássico, né, digamos assim, uma grande jornada onde duas pessoas que não deveriam andar juntas são forçadas a andar e elas desenvolvem uma amizade, um relacionamento, estilo Inimigo Meu, estilo Grandes Obras. Tipo ET. Tipo ET, perfeito, cara. E o videogame, ele tem essa capacidade única, né, de fazer com algo que o cinema não consegue, nem o quadrinho, nem o livro, como exemplos que a gente cita, né, Red Dead Redemption, aquela coisa de você uma hora é pai, outra hora você passa a ser filho, são coisas que só quem jogou sabe o que é. There's a price on my head in 2 states, my friend. E é claro que essa relação do menininho, né, você, com o Trico, que é esse ser mitológico aí, essa quimera gigante, ela não funcionaria se ela não fosse super realista, né? Enquanto um ser virtual ali. Eles demoraram muito tempo pra fazer essa criatura parecer viva. Por que tá, né? Você vê. Eles demoraram muito tempo para fazer o videogame parecer vivo, né? O jogo parecer vivo, porque foram... pro jogo existir, né? Extrapolaram, nossa, todos os limites de desenvolvimento, cara. Foi absurdo, assim. Quando você usou a referência do Half-Life 3, bicho, é a única possibilidade que eu vejo do Half-Life 3 funcionar é esse jogo ter sido bom, cara. Porque podia ter sido um grande desastre. E justamente eles estavam se apoiando, falando, cara, se a pessoa terminar o jogo sem se conectar com essa criatura, a gente vai ter falhado. Epic fail. A gente que tem animalzinho de estimação, o Beto que tem o Batatinha, que apareceu em muitos vídeos, eu tenho gatinhos, o Diogo já teve cachorrinhos também. Tem um gorila. É um gorila agora, né, que você tem? Um gorilão? Isso. Chamado Murphy. Murphy Joe.
Murphy Joe é mó nome maneiro, né, de gorila. O animal, ele tem, claro, aquela personalidade 101 da espécie ali, mas ele tem a sua personalidade, né? O animal, ele tem a sua personalidadezinha. O Batatinha, ele tem os seus maneirismos, né? Seu brinquedinho favorito, o olhar que ele dá pro Beto quando ele sabe manipular o Beto, que ele quer aquela almofadinha naquele momento, ou que ele não quer ficar do lado de fora do quarto, né? Então, essas nuances, cara, esse bicho desgraçado do Last Guardian, ele tem, velho. Não é assim, porque o pessoal às vezes exalta, né? A galera mais da tecnologia. Nossa, a criatura mitológica do Last Guardian faz cocô. Ele realmente faz cocô. Os movimentos dele são muito parecidos com o de um gato / cachorro. Realmente parece uma raposa gigante. Mas a personalidade, o olhar dessa porra, tentando entender o que você vai fazer. E ao final dessa experiência, você viveu, você construiu, enquanto esse menininho, esse relacionamento com esse ser vivo. Ao final da experiência, aquela inteligência artificial que os caras demoraram, 10 anos pra fazer esse jogo, eu chorei como se ninjas estivessem descascando cebolas na escuridão da minha sala, cara. É muito particular, é um jogo muito particular. É um jogo muito estranho. E é uma das razões que me atraiu. Então eu recomendo aí. Ele deve estar, inclusive, com um preço muito bacana. É um jogaço. Invista a sua emoção em The Last Guardian. Braguinha, então eu quero saber de você nesse momento, qual foi aquele joguinho que te emocionou aí, esse coraçãozinho do MRG aí, frágil? Olha, Beto Estrada, Afonso, amigos ouvintes aí, pessoal que tá escutando aí, quem tá só olhando pro celular sem ouvir. Vou começar lá embaixo, lá atrás, lá longe, com um menino chamado Alex, que vivia num mundo miraculoso. E ele veio num videogame que era o mestre. Entendeu? A piada? Que era um sistema mestre. Oh my God. Olha aí, Alex Kidd de Master... Não é possível que Alex Kidd tenha feito alguma emoção. Pois é. Eu quero emoções agressivas no programa de hoje, gente. Mas você vai entender quando eu completar aqui meu argumento, que é muito interessante, porque no Alex Kidd, você joga com um menininho, né? E tem que passar pelos mundinhos lá, é tipo um Super Mario, só que com um moleque louro e branco. All white people are racist. Each and every one of them. O lance é que lá no Alex Kidd The Miracle World, você tem a dinâmica do Jokenpô. Então você tem, eventualmente você enfrenta os mestres, né, os chefes, alguns subchefes e tal, com o Jokenpô. Você joga pedra, papel, tesoura, pum, e faz a mãozinha pra ganhar. Só que na época, eu nunca tinha jogado Jokenpô. Eu não sabia o que era Jokenpô. Então, aquilo que acontecia no videogame era uma coisa do Alex Kidd. Não existia aquilo em outro lugar. Então, eu não sabia o que eu tinha que fazer pra vencer aquela parada. A tesoura, papel, não sei o quê. E um belo dia, um amigo do meu pai, cara, foi lá em casa, eu tava jogando Master System, tava jogando Alex Kidd, e justamente tava nessa parte, ele já tava vendo comigo a fase, tava passando pela fase, não sei o que, chegou na parte do Jokenpô. E aí ele viu que nitidamente eu não fazia ideia do que eu tava fazendo do Jokenpô, cara. Eu tava botando qualquer merda e tal. Aí ele falou, não, você vai botar de novo tesoura? Aí eu, tesoura? E naquele momento, ele me explicou o que era o Jokenpô, o que era o Pedra, Papel, Tesoura. E naquele momento, o videogame e a realidade se conectaram pela primeira vez na minha existência. Eu soube que algo do mundo real estava acontecendo no mundo virtual. E a minha cabeça falou, isso é um jogo que eu posso jogar fora do videogame?
Aí ele falou, cara, só você botar pedra, papel, tesoura, isso aqui. E aí, pela primeira vez, eu joguei uma partida de Jokenpô no mundo real e imediatamente depois eu perdi pra um chefe consciente que eu estava perdendo. Do porquê que eu perdi. Uau! Olha, nesses quase 11 anos já aqui de podcast MRG, normalmente a audiência atribui o comportamento babaca como o do nosso host Roberto Duque Estrada. Mas eu devo dizer que após termos pensado numa pauta cuidadosamente costurada, em cima de grandes emoções provenientes da experiência interativa do videogame, e o Diogo me vem com essa história merda, hoje esse momento é meu. Porque puta que o pariu, Diogo, você não tinha nenhuma história melhor pra começar, de uma emoção que o videogame te trouxe, do que aprender o que é pedra, papel, tesoura com Alex Kidd. Eu vou narrar um grande momento de emoção da vida de Didi Braguinha. Olha aí, vai narrar meu casamento. Não, muito maior do que seu casamento. Casamentos vêm e vão. Olha aí. Não, relacionamentos começam e terminam, mas esses momentos, como esse que eu vou dizer agora, eles definem e redefinem o ser humano. Porque eu testemunhei os olhos de Didi Braguinha brilharem como a estrela da manhã. Olha aí. Quando ele encarnou um soldado raso na Segunda Guerra Mundial, no ano de 2003, no caso ele estava jogando em 2003, o jogo Call of Duty. E o sorriso nos lábios desse menino não saíram da minha mente, porque ele estava vivenciando não um comandante, não um guerreiro que destroçava as hordas do inferno em Marte como uma super pessoa, não, mas um soldado raso, que é o cara que o jogo sempre quis ser. Eu acredito que o jogo morreu na Segunda Guerra, tomou um tiro na cabeça de algum sniper. Ah, não, mano. Eu provavelmente morri no desembarque do navio afogado. Muito provavelmente, foi pisado. Mas ali foi a concretização, foi o encarnar de uma experiência que o jogo sempre falou que pauta muito da vida do cara. E o Call of Duty 1, ele fez a gente viver aquele momento, cara. Olha aí. Aquilo ali foi uma experiência que deixou a gente numa catarse inacreditável. Os momentos que ele colocava com aquela narrativa dele, que hoje já se tornou comum na indústria, né? Essa coisa cinematográfica, até de pegar a sua mão, às vezes, até na minha crítica de vocês aqui demais, pegar a mão do jogador. A primeira vez que a gente viu isso acontecer daquela forma magistral no Call of Duty, deixou o jogo maluco. Com certeza. Eu me lembro disso. Eu me lembro que o Diogo, não sei se tu lembra, Afonso, o Diogo ele só falava disso. E eu acho relevante também no sentido de que nós, jogadores, estávamos em um momento onde o jovem, o homem, né, no nosso caso, está justamente buscando o seu propósito, está ainda definindo o seu caráter, encontrando seu lugar, querendo se encaixar, e a mensagem que aquela experiência de irmandade da Segunda Guerra passa, acaba conversando bastante com esse sentimento, né? We will not lose the war. Não, isso foi muito pautado também, foi um momento muito interessante porque o Call of Duty ele foi, obviamente, influenciado pelo resgate do Soldado Ryan. Muito. E para onde mais resgate do Soldado Ryan transbordou, eu ouso dizer aqui que foi para a indústria do videogame, cara, porque a partir daí a gente teve Medal of Honor, a gente teve Call of Duty, a gente teve o Battlefield de novo, Battlefield assim, né, o Battlefield pra gente jogar. Day of the Defeat, Nossa. Exato, que no começo veio como um mod de Half-Life e depois se tornou um jogo por si só, mas a influência do Resgate do Soldado Ryan como um dos filmes mais realísticos que retratavam a Segunda Guerra Mundial foi uma coisa realmente espantosa. E o videogame abraçou, principalmente o Call of Duty, abraçou isso aí de uma maneira violentíssima e muito imersiva, ao ponto de que realmente, pela primeira vez, eu tive a sensação de estar na pele de um soldado raso, e realmente foi uma coisa que não só eu senti, mas acho que a maioria das pessoas sentiu essa parada. Não foi à toa que o Call of Duty fez o sucesso que fez, justamente por trazer os elementos cinematográficos para o videogame, né? Ou seja, botou você realmente comandando aquele personagem ali na telinha. Magnífico, magnífico exemplo. Eu ainda prefiro o Jokenpô, mas... pra puta que pariu, Jokenpô, tá aqui, pô.
Beto Duque Estrada, vamos lá, você que é a rocha aqui do MRG, Didi, eu costumo falar que é o vento. E eu sou a água. Eu quero saber o que fez. Porque eu sou fã do Bruce Lee. Eu quero ser a água igual o Bruce Lee. Quem é o mestre, Didi? Eu quero saber o que foi que fez esta rocha rachar. É porque pra mim, eu tô contigo, Afonso, o melhor jogo de todos os tempos pra mim é Shadow of the Colossus e em seguida vem Red Dead Redemption. Porém, eu vou lembrar aqui de um final que pra mim é um dos melhores finais, que é onde você pega a mídia videogame, isso que a gente tá falando, que o Afonso falou lá atrás no Last Guardian, que é onde a interatividade ela funciona com você e ele leva pra uma provocação. Talvez eu nunca tenha visto igual, ainda assim no videogame eu não sei se eu vi igual, que é quando, meu amigo, você descobre que Would You Please... I am Andrew Ryan, and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose Rapture. No final de BioShock, cara, ele tem uma das maiores interatividades emocionais que eu já vi na minha vida. Explicando pra quem tá ouvindo. Quando você joga BioShock, você tem um cara, você encontra um cara, que é o cara que fica no radinho te dando todas as missões. Vai pra lá, faz isso, faz aquilo. E ele fala, meu irmão fez uma grande merda aqui nessa cidade submersa e me ajuda aí a resolver esse problema. E tudo que ele te pede, ele fala, would you please fazer aquilo? Would you please acolar? Uhum. Só que quando você descobre que este cara é um vilão, você vai matar ele e ele, would you please do not kill me? E você trava. E aí você percebe que na história do jogo, e faz sentido o tempo todo, é uma palavra de controle que ele implantou na sua mente que você responde. Manchurian Candidate. Cara, e você tá. Aí você percebe, você como jogador, com o controle na mão, você fala assim, filho da puta, eu tô há, 12 horas recebendo ordem que nem um cachorrinho. Would you kindly? Powerful phrase. Cara, e é muito foda, porque é onde a mídia, videogame, ela se critica. Exato. Né? Ela critica o jogador. Mas o BioShock, ele foi o primeiro a colocar isso na mão e falar assim, cara, o jogador, ele é um cãozinho guiado, que vai fazendo tudo que o desenvolvedor vai mandando, através de setinha, através de vai ali, cumpre essa missão. Só dar uma discordada rápida aqui, Beto, porque eu entendo a crítica. Não concordo em nada com essa crítica, porque... Como assim? Eu entendo porque é legal você criticar, faz sentido você colocar isso, mas o objetivo dessa crítica, ele é totalmente fundamentado numa limitação da própria indústria. O sandbox é uma parada que só existiu depois de um tempo. Então você não tem como chegar e falar assim, o jogador ele faz o que a gente manda. Não, cara, a única maneira de se jogar videogame até um certo momento era fazendo o que as pessoas mandavam. Você tinha que ter uma história e você seguia. Depois que isso chegou na evolução, você conseguiu abrir, mas até certa situação, cara, nenhum jogo abria, cara. Você foi institucionalizado, você não é responsável por isso. É uma institucionalização. Mas Beto, olha só, olha que interessante. Duas coisas podem estar certas ao mesmo tempo. Eu acho que o que a gente dá a volta aqui é que é o seguinte, o Diogo muito corretamente lembrou que as limitações técnicas faziam com que o jogador precisasse de direções no começo, e aí beleza. Só que chegou num momento que, e aí eu faço a volta, MRG, uma coisa maravilhosa, eu faço a volta com o próprio Call of Duty, né? Que para contar uma história de uma forma muito emocionante, segurou a sua mão e ficou criando uma seta gigante. Meu irmão, vai pra cá, faz aquilo, não sei o que, porque ele queria que você passasse por aqueles determinados pontos de emoção que ele tinha preparado com muito cuidado. Só que isso, e a série Call of Duty começou a ser muito criticada por isso, começou a se tornar tão direcionado que o que era antes uma obrigação, uma necessidade, foi exagerada a ponto do jogador começar a ficar um pouco emburrecido e parar de questionar
por que ele deve obedecer a seta. Então eu entendo que vocês dois estão falando duas verdades. Sit, would you kindly? Stand, would you kindly? Run. Stop. A man chooses. A slave obeys. Mas assim, tem uma outra coisa, Diogo. A gente tá falando aqui de um BioShock em 2007, que é o BioShock 1, que ele faz esse questionamento, mas lá em 96, o Resident Evil, o primeiro, ele simplesmente te largava numa mansão e falava assim, meu irmão, descobre aí o que tu tem que fazer pra onde tu tem que ir. O BioShock, ele faz a provocação. Eu acho que é isso que a gente tem que olhar. Tipo, não é quem faz melhor ou quem faz, puta, caralho, mudou o mundo. Mas é aquele que vem e primeiro fala assim, galera, será que a gente não tá emburrecendo o jogador um pouquinho? I see you have an eye for things. Eu acho, Beto, que isso não precisa mais ser provocado, porque os sandboxes já estão aí, já se confirmaram, você já tem isso estabelecido, os RPGs, sandbox e por aí vai. Temos diversos exemplos, desde Skyrim até GTAs da vida, até o que você quiser, aí você tem para todos os gostos. O que eu vejo é que acabaram se criando estilos. Pessoas que gostam de jogos mais nesta pegada, pessoas que gostam de jogos mais na outra pegada. Ah, você não sabe de nada. Você chorou com Alex Kidd, rapaz. Sacanagem.